Os irmãos podem sentar. Nós vamos falar um pouquinho da palavra dessa noite. Eu assisti um filme muito legal, muito bacana para nós que somos cristãos assistir. E eu gosto de fazer sempre as coisas na igreja assim, quando todo mundo concorda, né? Vocês gostariam de assistir ele no sábado aqui? O filme é Deus Não Morreu. Alguém já assistiu esse filme? Ninguém assistiu aqui? Achei muito interessante. Nos leva a entender um pouco mais a vontade de Deus e nos posicionar mais na questão de levar o Evangelho. Eu acho muito interessante, Romanos 1,16 diz que porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de salvação para todo aquele que nele crê. Algo interessantíssimo, nós estamos aqui já há mais de um ano, e a gente sempre repete as mesmas coisas, né? É reino, é reino, é reino, é reino, é reino, é reino e é reino. E é isso que Jesus mandou nós fazermos, falar sobre reino. Jesus não nos mandou fazer outra coisa a não ser falar sobre reino. Por isso que nós estamos fazendo e falando sobre reino. E é importante que a Bíblia está dizendo para nós essa noite, a lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É algo assim muito interessante que nos nossos dias, homens, mulheres, às vezes titulados a seguidores de Cristo, a discípulos de Jesus, vivendo a lei, de uma forma assim, muito fora do contexto bíblico. A Bíblia diz que quem quiser viver na lei, tem que viver a lei por completo. Se eu quero viver pela graça, eu vou viver pela graça. A graça foi dada a todos nós. Todos nós, ponto, vírgula e algumas reticências, dizer o seguinte: todos nós que aceitamos Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor. Então é importante que nós aprendamos que existe algo muito interessante. Se nós não tomarmos ciência das coisas, nós corremos o risco de sermos levados a um engano e ficar com esse engano o resto da nossa vida. Jesus quer que nós abrimos nosso entendimento. Jesus quer que nós conhecemos a Deus. Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4 diz: isso é bom e agradável a Deus, que todos os homens venham a ter o conhecimento da verdade e seja salvo. A Bíblia está dizendo que, desde lá do livro de Jeremias, capítulo 10, Deus falando para mim e para você, que Deus não pediu sacrifício nenhum. Nós somos muito teimosos, queremos fazer troca com Deus. Senhor, eu faço isso e o Senhor me dá aquilo de troca. Senhor, olha, eu fico imaginando muito parecido o que a gente faz nesses últimos tempos com Jacó. Senhor, nós vamos fazer um jejum em prol daquela vida que está lá no hospital. Senhor, nós vamos fazer um jejum, nós vamos nos doar ao Senhor. Nós vamos nos doar ao Senhor. Esse sacrifício que nós vamos fazer é um sacrifício vivo que nós vamos doar ao Senhor. E a Bíblia está dizendo que nem isso Deus está pedindo de nós. A única coisa que Deus tem pedido para nós, que nós venhamos ter o conhecimento da verdade e sejamos salvos. Qual que foi a simplicidade da Bíblia que Deus para nós no sábado passado? Mateus capítulo 10, versículo 25 diz: basta ao discípulo fazer o que seu mestre faz. Basta ao servo fazer o que o seu senhor faz. Simplicidade da Bíblia, que nós vivemos há muito tempo
um evangelho que nos levou a muitas vezes a voltar a fazer sacrifício, que nós conhecemos muitas vezes lá no Candomblé, muitas vezes nós conhecemos lá na Igreja Católica, muitas vezes nós conhecemos lá na Mesa Branca, sabe, coisas que nós fazíamos lá no passado, antes de conhecer um pouco da palavra, e quando nós conhecemos a palavra, nós passamos a fazer outras coisas que substituem essas, e achamos que nós agora estamos de uma forma diferente. Fomos ensinados muito tempo da nossa vida. Hoje eu vou na igreja porque hoje eu vou buscar uma bênção. Hoje é dia tarde da bênção, é sexta-feira da bênção, é domingo da bênção. Deus quer nos abençoar, Deus já nos abençoou, Deus não está querendo nos abençoar. Deus já nos abençoou. Filipenses 1,3 diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Desliga ali para mim. Então eu não tenho necessidade de ficar buscando a minha bênção. Desde a lei, lá na lei já está escrito que aqueles que fizerem a vontade de Deus, o que vai acontecer? As bênçãos seguirão aqueles que fizerem a vontade de Deus. O que nós precisamos é abrir o nosso entendimento e acordar para a realidade do nosso entendimento através de Jesus. Jesus nos mostra que existe uma possibilidade de nós encontrarmos nesse momento da nossa vida, enquanto nós estivermos aqui, nós nos apossarmos das coisas do reino de Deus. A Bíblia nos dá uma informação que no reino de Deus não há doença, não há crise, não há morte, não há choro. E muitas das vezes nós que já conhecemos um pouco da palavra de Deus, estamos ainda aqui gatinhando, buscando aprender algo que a Bíblia está nos ensinando há muito tempo atrás. E a Bíblia está dizendo para nós, olha, é apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. É importante você entender que eu e você precisamos de cura, não é quando Jesus voltar, ou quando nós, entre aspas, né, que disseram para a gente que a gente vai para o céu. Aqui na Bíblia não está escrito isso. Jesus disse, eu vou preparar uma morada. Ele não falou onde que é essa morada. Algo interessante que nós precisamos entender, que os homens costumam colocar palavras na nossa boca, às vezes colocar palavras do nosso entendimento, e por nós não lermos a Escritura, nós acabamos engolindo aquilo. Não, mas tem que ser assim, porque se não for assim, eu vou estar em desacordo. Desacordo com quem? Com Deus. Deus está falando para a gente nessa noite, olha, os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desse sacrifício, aperfeiçoar pessoas que chegam perto de Deus? Olha, interessante, quantos sacrifícios que nós já fomos induzidos a fazer e dizer que com esse sacrifício nós estaríamos perto de Deus. Às vezes até os grandes homens de Deus, intitulados aí homens de prateleira de cima, que Deus usa em revelação, que Deus usa em cura, e eles chegam diante de multidões de pessoas e dizem, olha, está vendo? É o sacrifício, para Deus estar me usando dessa forma. Deus usou uma mula, significa que aquela mula ficou ajoelhada lá orando para Deus usar ela. Se nós não pararmos para analisar as coisas, nós vamos ser induzidos. Sabe por que eu estou aqui, que Deus está me usando em revelação, irmão? É muito joelho no chão. Eu não estou dizendo que orar é errado. Orar é bom. Infelizmente, as pessoas não gostam de orar. As pessoas só oram na hora da necessidade. As pessoas não oram pelo prazer de falar com Deus. As pessoas não oram pelo entendimento. Não vale a pena você chegar diante de Deus e não mostrar aquilo que Ele disse que era para fazer. Nós já demos esse exemplo aqui
de Abraão, né? Que foi o primeiro homem que chegou diante de Deus e disse: Senhor, mas o Senhor falou que lá, se tivesse um justo, o Senhor não destruiria lá. O que Abraão está dizendo para Deus? Olha, o Senhor falou, virou lei, e o Senhor não pode descumprir a lei. Então, se nós entendermos isso de uma forma inteligente, porque Deus nos capacitou de uma forma assim tão grande, mas tão grande, que você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Você foi um escolhido de Deus. Deus te escolheu, te trouxe, está te alimentando na palavra, para que você possa crescer, e além de crescer, você trazer mais pessoas para o reino de Deus. Hoje, quando se trata de trazer pessoas para o reino de Deus, nós estamos vendo assim, não que eu sou contra a festa, sabe, irmão? Eu gosto de festa. Mas por detrás dessas festas, o que menos você ouve fazer e falar do reino. Fala assim tudo. Hoje Deus vai fazer uma maravilha na sua vida. Hoje Deus está me revelando que vai fazer algo precioso. E a partir de amanhã você não vai ser o mesmo. A partir de amanhã você vai ser uma pessoa diferente. No outro dia as pessoas estão iguais. Quem que nos convence? Não é o Espírito Santo? Para que eu possa ser convencido pelo Espírito Santo, o que eu preciso? O que a palavra diz? N vezes na palavra de Deus diz isso. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é o que os homens estão dizendo na igreja, gente. É o que o Espírito está dizendo na igreja. Aquilo que é inspirado pelo Espírito. Aquilo que o Espírito de Deus leva algo interessante. E tudo que é pelo Espírito, você pode ir na Bíblia, que ele vai estar lá. Porque assim como Jesus disse: olha, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. É exatamente o que o Espírito Santo veio fazer. A vontade do Pai. Lá em Timóteo 3,4 não diz assim que a vontade de Deus é que todos os homens venham conhecer a verdade e sejam salvos? E o Espírito Santo veio para nos convencer dessa verdade, que existe algo diferente. O Espírito Santo veio para nos convencer que existe solução, que existe salvação, que existe um reino, e o mais principal de todos eles. Quando nós tratamos a respeito do Espírito Santo, nós temos que deixarmos de ser menino e ficar tratando o Espírito Santo como exclusivamente como nosso consolador. Meu Deus, o Espírito Santo é meu consolador. Consolador sem entendimento é destruição. Já viu aquele filho que chega em casa e fez tudo de errado lá fora, e quando ele entra dentro de casa: ô filho, que bom que você chegou, filho, continua fazendo assim, viu? O pai concorda com o que você está fazendo, pode fazer assim. Consolar às vezes é algo muito diferente. Muitas vezes você é consolado de uma forma onde você no momento você não entende. Há muitos anos atrás, eu não conhecia o Evangelho, recebi uma palavra de um dos meus irmãos de carne, eu não entendi naquela hora, mas era algo assim muito precioso na minha vida. E não foi abraço, não foi beijo não, foi pega as suas malas e vaza. Foi o único momento que eu conseguia perceber que naquele momento em diante, eu precisava ser alguma coisa. Eu não me dava valor para mim mesmo. E muitas vezes nós estamos aliciando os nossos filhos em algo que ele precisa de um puxão de orelha, não é abraço não. Às vezes é uma varinha mesmo. Depois que você corrige, você pode dar o amor, mas você precisa corrigir.
E se eu não entender as funções, nós falamos aqui, estamos falando isso há muito tempo. O homem, se ele não entender, em princípio, porque ele está aqui nessa terra, ele não vai conseguir fazer a vontade de Deus. Se diz, não, irmão, eu estou aqui para pregar o evangelho. Mas que evangelho que eu tenho que pregar? Que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta? Esse é o evangelho que nós recebemos há 100 anos atrás. E está um povo cada dia mais sendo levado a sacrifício. Ah, pastor, será que é assim? É. Não é hoje sacrifício de carneiro, não é sacrifício disso, mas não é sacrifício daquilo. Mas são certos tipos de sacrifício que as pessoas fazem não por satisfação, não porque brotou do desejo dela, não porque elas tiveram vontade de fazer aquilo, porque elas foram induzidas. Elas foram induzidas a fazer certas coisas, muitas das vezes, coisas que... Você quer ver um negócio interessante? Quando eu cheguei na igreja, a gente recebeu um informativo assim, né, na época, né? Que você precisa afastar, né, do mundo agora. Você não pode mais ficar no meio dos seus parentes. Esse negócio de você ir nas festas dos seus parentes, não pode ficar mais lá não. Por falta de entendimento, a gente até afastou. Como que nós vamos ganhar essas pessoas para Jesus hoje? Como nós vamos mostrar o reino para essas pessoas hoje se nós nos afastamos dela? E hoje, quando nós vamos nos aproximar delas, existe uma rejeição. Porque há tanto tempo atrás, nós nos desligamos delas, que elas tiveram um conceito da gente. Agora, eles só porque andam com uma Bíblia debaixo do braço, com uma roupinha diferente, então agora eles não podem mais vir aqui na minha casa. Não era esse conceito que a gente tinha? Não era isso que a gente fazia? Não, irmão, que isso? Nós não podemos lá não, lá tem bebedeira. Não. E daí que lá tem bebedeira? Jesus esteve no meio de pessoas que nós não iríamos estar. Meios de prostituta, de roubadores, de um monte de outras coisas. E ele nunca disse na sua palavra que era para que nós entrássemos numa redoma e ficasse esperando o dia do juízo. Mas o que nós precisamos entender é que antes do juízo, e algo muito interessante, gente, se isso não estiver bem definido na sua vida, no dia do juízo você vai passar vergonha. O que precisa estar bem definido? Aquilo que o Espírito Santo de Deus veio fazer. Convencer o homem do pecado. Qual que é o pecado mesmo, gente? Não crer em Jesus. Ele veio convencer você desse pecado. É só o Espírito Santo que vai te ajudar nesta luta. É só o Espírito Santo que vai te dar força nesta luta. Por você mesmo você não vai crer em Jesus. Sábado passado nós falamos que Deus cura você porque Ele quer usar você. Aí surgiu uma dúvida, não, Deus cura para aumentar a fé. Aí vem uma pergunta muito interessante. Deus curou 10 leprosos, quantos leprosos voltaram? Quer dizer que o método de Jesus não estava correto. Ele curou 10, só veio 9. Só a fé de um que foi tomada. É interessantíssimo você entender as bases das coisas. Do juízo. O que é o juízo? A Bíblia diz que um dia todos irão comparecer no tribunal de Cristo. Todos vão comparecer diante do tribunal do Cristo. E da justiça, o que é a justiça mesmo, gente? Aquilo que é nosso por direito. Aquilo que é nosso por direito, o que nós queremos de nós que é de direito? A salvação está disponível para nós hoje, está ou não está? É um direito que nós temos ou não temos? Podemos cobrar isso de Deus?
Podemos ou não podemos, gente? Nós estamos cobrando de Deus porque nós estamos numa vida financeira ruim, porque nós não temos trabalho, porque nós moramos na casa ruim, porque nós não temos uma roupa boa, Isso é algo que vai perecer. Paulo diz para nós buscarmos tesouro que não perece. Onde estão os tesouros que não perecem? No reino dos céus. E o que eu preciso entender? Esse reino do céu que nós estamos falando é disponível para nós nesse momento. A partir do momento que você deixar o Espírito de Deus convencer você, instruir você. Sabe, não vai valer a pena de nada você ser, nesse momento, o Espírito Santo vir consolar você, e você parar de chorar, mas a realidade vai estar diante de você. As coisas não mudaram. E Ele não quer vir fazer isso. Jesus disse, olha, no mundo vocês vão ter aflição, viu? Vocês vão ter problema. Por que nós vamos ter problema? Gente, eu tenho percebido que os problemas que Jesus dizia que a gente ia ter, eles são tão reais, que quando você fala daquilo que Jesus mandou nós falarmos, imediatamente nós somos taxados como anticristo. Alguém que vinha aqui na igreja conversando comigo e falou, eu vou parar de conversar com você, porque essa conversa é de anticristo. Se o reino é de anticristo, então o que é de Cristo? Importante é você entender o porquê que a gente vem numa igreja. Por que nós estamos aqui na igreja, gente? É para que nós possamos aprender as leis, as regras do reino. Porque você não pode ser representante de um reino se você não conhecer o mesmo. Você não pode ser um representante do reino dos céus. A Bíblia diz que nós somos, até a Bíblia não nos trata nós como cristãos, a Bíblia nos trata como cidadãos do céu. Isso é, se nós queremos ser, e se nós somos cidadãos do céu, nós vamos falar sobre as coisas do céu. É do céu que nós vamos falar. E o reino do céu, nós falamos aqui, o que é o reino do céu mesmo? Não é comida, não é bebida, mas é gozo, paz no Espírito Santo. Agora, tudo isso para que nós possamos ter alegria, que nós possamos ser alegres, conhecer, e viver, e falar, né? Quando alguém vier te questionar, como diz lá em Romanos 1, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de salvação para todo aquele que nele crê. Quando as pessoas vierem nos indagar a respeito do reino do céu, nós temos que ter isso na ponta da língua. Nós temos que saber o que é o reino do céu, como ele funciona, o que ele tem no reino do céu, como funciona o reino do céu, e está tudo escrito aqui. Tudo escrito aqui. Nós vivemos muito tempo na nossa vida enganado por uma coisa chamada assim: o diabo quer destruir sua vida, irmão. O diabo quer fazer isso com você, irmão. O diabo quer levar você não sei para onde. O diabo quer fazer isso, o diabo quer fazer aquilo. Eu não quero dizer que o diabo é seu amigo. Eu quero alertar você que a Bíblia diz assim: olha, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele vai fugir de vós. O que a Bíblia está nos dizendo? Que nós temos algo muito maior do que o diabo. Nós temos algo muito maior do que o diabo. Quando nós estivermos no reino, sendo guardado pelo reino e sendo sujeito ao Senhor desse reino. Quem é o Senhor desse reino? Jesus. Quando nós entendermos essas coisas, e essas coisas ficarem claras para nós, nós vamos mudar o nosso conceito de viver. Nós vamos mudar o nosso conceito de trazer e falar da palavra de Deus.
O que menos se fala hoje é do reino dos céus. Ao ponto de eu ir conversar com uma moça que trabalha numa loja, e ela é da Testemunha de Jeová. Quando eu fui falar do reino do céu para ela, ela assustou. Ué, mas você não é pastor? Eu falei, sou. Mas o senhor está falando do reino? Isso aí fala lá na minha igreja. O que nós temos que aprender, gente, não é regras que os homens estão nos ensinando. Os homens nos ensinam algo assim muito interessante, mas não nos incentivam. Desde que eu vim para o Evangelho, eu ouço dizer que a oração é a chave, é uma ferramenta bem velha, mas de uma eficiência muito grande. E é uma verdade. Mas quantos são incentivados a orar? Quantos estão bem afim mesmo de participar de uma campanha de oração? Se nós tirarmos aqui, fizermos um mês de cultos de oração aqui, sábado, domingo, vai chegar uma hora que vai ficar eu sozinho aqui. E é uma realidade. Campinas aconteceu isso com a gente. Quando eu vim para a igreja, nós fazíamos uma semana antes da ceia. A gente ia para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí no domingo fazia a ceia, lembra disso? Nunca, no começo, era feito um culto com menos de 30, 40 pessoas. A diferença era tão grande, que muitas pessoas que a gente conheceu, que oravam fervorosamente, o tempo foi passando, foi perdendo aquele fervor todo. Porque não são ensinados. Porque nós não somos informados. Jesus fazia seu momento de oração, e eu ficava imaginando assim, como será que Jesus ficava com Deus? Pai, depois dessa oração, eu quero descer nessa cidade, eu quero expandir o seu reino nessa cidade. Senhor, Pai, eu quero que o Senhor me ajude, eu quero que onde eu estiver, enfermo seja curado, e que o seu reino seja vivenciado por todos eles. E quando Jesus descia daquele monte, em todos os lugares onde ele passava, as pessoas que queriam ouvir, tinha algo precioso. Muitas das vezes, gente, as pessoas estão na igreja e não são curadas. Quantas pessoas que estão dentro da igreja há muitos anos e não são curadas? Porque se Deus curar, ele sai da igreja. Já aconteceu um monte de vezes nós vemos isso. Enquanto está pendente, está dentro da igreja. Deus cura, vai embora. E muitas vezes Deus está trabalhando, porque Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe a nossa intenção quando nós saímos de casa para vir para o culto. Deus sabe aquilo que você precisa. Por isso a palavra diz que ela nunca volta vazia. Deus tinha presciência que a palavra dele nunca ia voltar vazia. Sabe quando que ela não vai ter efeito? Lá em Mateus capítulo 13, versículo 19, ou 19, 13, Jesus disse, olha, e ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e rouba aquilo que foi semeado. Esse é aquele que foi plantado à beira do caminho. Ele vai voltar para casa sem entendimento nenhum, porque quando Jesus começou a pregar a sua palavra, o que os fariseus, os saduceus,
Os homens da lei faziam com Jesus, não questionava ele, porque eles queriam ficar nas mesmices, eles queriam ficar da maneira que eles aprenderam. E Jesus veio e quebrou todas as regras que eles viviam. Em princípio, Jesus quebrou a regra da religião. Qual era a religião de Jesus? Jesus era judeu, nasceu na Judéia, mas ele nunca colocou uma roupa sacerdotal. Então é importante que você vá entendendo essas coisas, para que você possa crescer no Evangelho. Porque se nós ficarmos escondidos atrás de religião, nós não vamos conhecer o reino do céu. E se nós não entendermos o reino do céu, como que nós vamos entrar num país onde nós não sabemos o endereço, onde não sabemos como vai, aonde comprar passagem? Qual é a passagem que nós temos que ter para esse reino maravilhoso, gente? Hein? Qual que é a passagem para esse reino maravilhoso? Todo aquele que crê e for batizado será. Todo aquele que aceitar Jesus como seu Salvador será salvo. Todo aquele que me confessar perante aos homens que Jesus é o Senhor será salvo. Nós falamos sábado e nós vamos falar isso muitas das vezes. A sua vida depende do reino, a minha vida depende do reino, o final dos tempos depende do reino. Não tem por onde nós fugirmos, gente. Que nós falamos aqui sábado, Mateus 24:14. E quando esse evangelho do reino, o evangelho do reino não tem nada a ver com cura, com libertação, com nada disso. Todas essas coisas estão dentro do evangelho do reino. Por isso que lá em João diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu ouvi uma pessoa que ele é evangélico, ele acha que deve ter aí seus 50, 60 anos de evangelho, e ele ainda diz assim: olha, eu saio para pregar, e quando eu estou lá pregando, essa é uma arma muito interessante. Você chega para as pessoas e diz para elas: ó, Jesus cura, liberta, viu? E vai levar você para o paraíso. Isso é uma verdade, gente. Quando Paulo falou uma palavra para nós muito interessante, a cura, gente, não é algo desse corpinho bonitinho aqui que nós falamos domingo aqui? Não é isso? Para onde vai esse corpinho bonitinho mesmo? Para o pó. E a nossa alma, gente, a Bíblia diz que o espírito está pronto e ele geme com gemidos inexprimíveis. Eu quero adoção, eu quero me manifestar, eu quero falar sobre aquilo que eu fui enviado, eu quero falar sobre o reino. Precisamos abrir o nosso entendimento para as coisas que ainda hão de vir. Tem muita gente esperando, até cantando aquele hino: ô Maranata, vem Senhor Jesus. Senhor Jesus não vai vir enquanto você não pregar o evangelho do reino. Ah, pastor, estou cansado, eu prego e as pessoas não vêm. Faz a sua parte, prega o reino. Por isso Jesus falou assim bem claramente lá em Lucas 4:43.
é necessário que eu vá a todas as cidades e pregue o reino dos céus, pois foi para isso que eu fui enviado. Ainda existem muitos homens e mulheres falando coisas que não conhecem. Jesus veio para morrer por mim na cruz do Calvário. Onde está escrito isso? A palavra diz, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Enquanto nós não mudarmos o nosso foco para as coisas do reino, nós vamos ficar pedintes na presença do Senhor. Vamos ficar pedintes na presença do Senhor. E aí Tiago ainda nos dá uma ajuda ainda, ó. Pedis, mas não consegue. Pede mal. Pede para os próprios deleites. Dá para se entender que se nós pedirmos a Deus algo para que nós pudéssemos usar no reino, Deus vai nos dando. Deus vai nos capacitando. Tem hora que eu até sento para tentar montar uma mensagem. E aí eu começo a escrever. Quantas mensagens. Eu fiz uma sábado para vir pregar. Ficou lá em cima da mesa. A Bíblia diz que quando nós estivermos falando daquilo que é concernente ao reino dos céus, o Espírito de Deus que foi enviado para nos convencer, quando você abrir a boca, Ele vai colocar palavras na sua boca. E não é palavras para incentivar você, palavras para levar você a hoje vai. Faz-se aquelas campanhas. Eu lembro que eu fiz uma campanha aqui de 4 dias, 3 dias. Foi uma bênção, né? Eu lembro de irmãos aqui que choraram e que se derramaram na presença de Deus. Eu falei, agora em diante a coisa vai pegar mesmo, agora vai ser uma bênção, vai estar tudo maravilha. Uma semana depois estava tudo da mesma maneira, tudo igual, nada mudou. Nada mudou. Foi aquela emoção, foi umas pregações bonitas, umas pregações bastante eloquentes, pregações preparadas, pregações que tocaram o nosso coração, mas não trouxeram efeitos para o reino de Deus. Conhecemos algo esplêndido, maravilhoso. Passamos 4 dias, 3 dias com algo muito precioso, mas morreu. As mesmas pessoas que tiveram manifestações maravilhosas naquele dia, você encontra com as mesmas pessoas hoje, estão com os mesmos problemas. Os problemas não são curados, não são sarados. Nós paramos de ir no bar, paramos de beber, muitas vezes paramos de fumar, mas não tivemos ainda um encontro com Cristo. Fazemos tudo. Somos dizimistas, somos ofertantes, somos fiéis em tudo que a igreja faz, comparecemos todos os cultos, mas continuamos da mesma maneira que chegamos na igreja. Eu gosto de dar alguns exemplos, né? E fica fácil a gente entender. Eu tenho absoluta certeza que
Um Deus que estava esperando que eu errasse, para que Ele me castigava. Eu parei de ir na igreja. Depois que eu parei de ir na igreja, eu comecei a entender as coisas de Deus. Porque o Deus que foi apresentado para mim, não era um Deus que me amava. Não é um Deus que tinha esperança comigo. Não é um Deus que estava disposto a abrir o meu entendimento. Deus o envia do seu Espírito para que eu e você pudessem ser convencidos do pecado. O cristão, quando fala em pecado, a primeira coisa que vem na mente dele é lascívia, é prostituição, é roubalheira, é isso e aquilo. E a Bíblia trata o pecado. Eu não estou dizendo que isso não é pecado, mas estou dizendo que a Bíblia, através do Espírito Santo, veio para convencer você de um pecado. Esse pecado vai abrir as portas do céu para você. Jesus foi bem enfático. Aquele que me ama, me segue. Aquele que me ama, me segue. E lá em Mateus 10, 25, ele diz: olha, basta ao seu discípulo fazer o que o seu mestre faz. Alguém que aprendeu a tocar piano, alguém foi lá e ensinou ele a tocar piano. Ele vai tocar o que, gente? Violino? Aprendeu a tocar piano, vai tocar piano. Se nós aprendermos do reino de Deus, nós vamos falar sobre o reino de Deus. O que nós estamos falando? Olha lá, vamos na minha igreja, porque lá na minha igreja tem cura, tem libertação, tem isso, tem aquilo. Nós vamos lá, nós oramos, a gente expulsa os demônios, né? É tão engraçado isso que eu já falei isso aqui na igreja. Certa pessoa disse para mim assim: olha, eu não vou mais expulsar demônio de ninguém. Eu estou trabalhando para o diabo. E na hora a gente não entendeu, mas por que esse cara está falando isso? E ele tinha razão, porque a Bíblia diz que quando sai um, quantos voltam? Aí eu vou lá e expulso um, volta 7. Aí eu vou lá e expulso 7, quantos voltam? Eu estou trabalhando para quem? Gente, é tão interessante que o que a gente mais vê nos cristãos: ô pastor, então, nós estamos passando um momento difícil lá, ora por mim aí, viu pastor? Nem na igreja não vem. Gente, não é feio nós pedirmos oração, não é errado. O que nós não podemos fazer é viver a nossa vida dependendo da oração do outro. Não é feio você ligar para o seu pastor, pedir para ele orar: pastor, nós estamos passando um momento difícil, precisamos que o senhor ore pela gente, nós estamos com pessoa doente, o senhor ora aí pela gente e tal. Não é feio. Eu não estou dizendo, não ligue para mim para fazer isso. Não, a gente está liberado, quer ligar, a gente ora, a gente vai, visita, faz essas coisas. Mas eu não quero condicionar você a não ter uma intimidade com Deus. E a Bíblia, em nenhum lugar da Bíblia está escrito que o privilégio de estar falando com Deus foi dado para os pastores, para os presbíteros, para os diáconos, para as diaconisas, para as pastoras. Não está escrito aqui. A Bíblia diz que todos nós temos esse direito. Todos temos esse direito. E é muito interessante que você lembre disso. Um dia você vai ficar diante do tribunal mesmo que você não queira. Um dia você vai estar diante de Cristo mesmo que você não queira. Por que você não fica diante de Cristo hoje?
Porque eu e você e muitas pessoas estão esperando aquele dia para se apresentar diante de Cristo. A Bíblia diz que hoje é o nosso advogado. Se nós se apresentarmos hoje diante de Cristo, o que Ele vai fazer para nós? Nos defender. Naquele dia, o que Ele vai fazer mesmo? Vai julgar. Porque essa morosidade tanto, gente, tanto tempo nós estamos dentro da igreja, quantas vezes nós já levantamos a mão e aceitamos Jesus como nosso Salvador, e choramos, e fizemos um monte de coisa no outro dia, a gente volta a estaca zero de novo, porque não fizemos aquilo, convencido pelo Espírito de Deus, fizemos aquilo por indução. Agora todo mundo dá glória a Deus. Ei, todo mundo dá glória. Agora todo mundo pula. Aí chega em casa, vai, esse pastor fica aí fazendo a gente pular, falando da glória a Deus. Sai da igreja até falando mal, né? Porque não fez de... Gente, quando eu vim para a igreja, e eu sentava assim na igreja, e tinha uns irmãos naquela época que sentavam assim, de repente os irmãos, glória a Deus! Eu dava uns pulos assim, eu assustava com aquilo. Hoje em dia eu estava assistindo um culto, aquilo saiu de dentro de mim. Glória a Deus! É algo diferente, gente. Você precisa deixar o Espírito de Deus fazer algo diferente na sua vida. Você não pode viver a sua vida inteira. Alguém chegando lá, dá a mãozinha aqui, vem aqui, né? Lembra quando era pequenininho? Papai pegava, andava, aí chegou uma hora que o papai soltou e deixou andar. E chega uma hora que você vai precisar fazer isso também. Ir na presença de Deus, falar com Deus, reivindicar as coisas de Deus, quando você começar a conhecer os direitos que você tem. Quando você conhecer os direitos que você tem, você vai poder chegar a Deus e dizer: Senhor, a sua palavra diz que se eu buscar o reino em primeiro lugar, eu não vou passar fome. A sua palavra diz que se eu buscar o reino em primeiro lugar, eu não vou ter falta de roupa, eu não vou ter falta de dinheiro, eu não vou ter falta de lugar para morar. A Bíblia nos promete isso. Se nós buscarmos primeiro o reino dos céus. Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vão ser acrescentadas. O que Deus está falando para nós, gente? Acorda, que tem algo precioso para vocês. E quando a Bíblia está falando de sacrifício, não entra nessa conversa, gente. Não entra nessa conversa. É algo muito interessante que, na lei, quando uma mulher ia fazer um sacrifício, se ela morasse com o pai, ela tinha que pedir permissão. Se ela fosse casada, ela tinha que pedir permissão para o marido. Nós vemos hoje algumas coisas e pessoas fazendo voto com Deus de uma forma assim. O Rodrigo tinha N testemunho para falar para nós aqui de pessoas que fizeram votos com Deus. Pessoas que tinham problema lá na justiça, causa na justiça, ia lá, vamos fazer uma campanha, pastor Rodrigo, porque esse dinheiro não sai, e nós estamos precisando. Aí os irmãos entravam e pediam, e faziam a campanha, Deus abençoava. Quando Deus abençoava, a pessoa sumia da igreja. Cadê o voto? Pastor, se Deus abençoar, que saia essa decisão, eu vou dar X para a igreja. Aí Deus abre a porta, tal, vai lá, recebe o dinheiro. A primeira coisa que a pessoa faz é some.
Quando fizerem votos, cumpra, porque Deus não faz. Se nós fizermos propósito, votos a Deus e não cumprir, o que nós somos mesmo? Tolo. Faz o voto e não cumpre, isso é coisa de tolo. Então não faz. Deus não obrigou nós a fazer voto nenhum. Deus não mandou você tirar nada que é seu e dar para Ele, a não ser que você sentir no coração de fazer. Eu imagino Ana fazendo um voto com Deus. Olha, Senhor, olha que simplicidade de Ana. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou me entregar esse filho na sua casa. Quando nasce o menino, o que Ana faz? Senhor, eu fiz um voto. Uma mulher que não tinha filhos, vivia sendo zombada pela outra, e ela pede um filho, não é para ela. Eu não quero um filho para mim. Eu quero um filho porque eu quero dar para o Senhor. Eu quero presentear o Senhor com meu filho. Não é isso que Ana pediu para Deus? O Senhor me dá um filho e eu dou esse filho para o Senhor. Ana cumpriu? Cumpriu. Ana foi abençoada? Foi abençoada. E muitas vezes nós fazemos propósito, fazemos voto com Deus. Senhor, a partir de hoje agora eu peguei no tranco. Agora ninguém mais me tira da igreja. Agora, uma semana depois, eu não estou mais na igreja. Ah, o pessoal falou do meu sapato, falou da minha blusa, falou da minha calça, meu cinto, todo mundo estava falando do meu cinto, não vou mais na igreja. O que Deus tem a ver com isso? Que alguém está falando do seu cinto? O Cláudio, com aquele cabelinho bonitinho que ele tinha, né? De vez em quando nós pega ele, os cavanhaquinhos do Cláudio, assim, de vez em quando nós pega ele, né? Então, gente, vocês querem verdadeiramente conhecer o reino, ter uma experiência com Deus, não ouvir a experiência dos outros, gente. Você precisa ter a sua experiência. Eu conheci o reino e eu falei com o Senhor, e a palavra de Deus diz que Deus não está com as mãos encolhidas, não está com os ouvidos tapados. A Bíblia diz que Deus está pronto, esperando você tomar uma decisão. Qual a decisão que Deus quer que você tome? Quer que todos venham a ter o conhecimento da verdade e seja salvo. Deus pode salvar você? Não. Eu posso dizer para Ele, eu não quero que o Senhor me salve. E Ele não vai me salvar. Deus tem todas as coisas. Deus não foge da sua lei. Quando Deus diz lá em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança, e que ele domine sobre a terra. Deus estava dando para mim e para você o domínio sobre essa terra. E Deus só age nessa terra através de mim e de você. Deus faz coisas grandes e maravilhosas nessa terra, mas sempre usa um homem, uma mulher, uma criança. Não é assim que funciona? Deus libertou o povo do Egito através de um homem. Deus se arrepende de ter feito o homem e salva uma parte daqueles homens. Através de quem? De Noé. Deus para agir nessa terra depende de você e de mim. Não depende do grau que você tem na igreja, e nem do grau de instrução que você tem. É de você. É desse corpinho bonitinho aí que Deus quer usar. É isso que Deus quer. Deus não vai agir na terra se eu e você. É engraçado a gente dizer isso, causa até susto para a gente. Deus não vai agir na terra se você não autorizar.
Porque ele está submisso à sua lei. E na lei dele ele disse que o homem iria dominar sobre esta terra. Deus não vai contra a sua lei. Amém? Que Deus possa te abençoar, te dar um gás para você, para que você possa entender o reino do Senhor, para que você possa entender a graça do Senhor, para que você possa crescer no reino do Senhor, que você não seja... Gente, eu vou bater muito nessa tecla esse ano. Você não merece, você não é um mendigo. E não estou dizendo, estou aqui maltratando aqueles que mendigam. Mendigo porque não conhece. Muitas vezes nós não temos as coisas porque não sabemos onde buscar. Mas nós não temos necessidade mais de sermos mendigos. Nós podemos chegar a Deus e falar de Deus, e com Deus, através da sua palavra, através da sua lei. Você está disposto? Vamos nos colocar de pé nesse momento. Deus, de graça, de poder, de honra, Senhor, que o Teu Espírito possa convencer Seu povo, Senhor, aqueles que estão ouvindo esta palavra, que o Espírito Santo de Deus venha convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, e que nós não sejamos mais, Senhor, homens dependentes de outro homem, mas que nós possamos, através do Seu entendimento, Senhor, nós reivindicar nossos próprios direitos, que nós possamos chegar na Tua presença, Senhor, com conhecimento, não chegar na Sua presença só nos momentos das nossas necessidades, Senhor, mas chegarmos diante da Tua presença e nos declararmos, Senhor, que nós queremos fazer parte desse projeto que o Senhor teve aqui nessa terra, de expandir o Seu reino aqui nessa terra. Senhor, sê conosco, Senhor, nos ajuda, nos dá vitória. Oh Deus maravilhoso, que nós possamos sair essa noite da Tua casa cheios de entendimento, Senhor, com força, com graça, com poder. Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, abre os nossos ouvidos, Senhor, fala conosco através do Seu Espírito, quebra as barreiras, Senhor. Senhor, nós queremos ver a Sua glória, nós queremos ver o Seu reino ser expandido nessa terra. Nos ajuda, Senhor, nos usa, Senhor. Muitas vezes nós não sabemos falar, nós não sabemos fazer, mas o Espírito é que convence. Por isso, nesta noite, eu peço ao Espírito de Deus, vai visitando cada um nesta noite. Deus, muitos entraram aqui essa noite sem esperança, Senhor. Oh Deus, traz esperança, Senhor, traz graça. Ó Deus de graça, de poder, de maravilha, Senhor. Senhor, derrama Seu bálsamo, derrama do Teu óleo do céu, Senhor, e nós possamos sentir a Tua presença. Senhor, que o Teu Espírito venha falar com cada coração, e nós possamos ser, Senhor, mais que vencedores em Cristo Jesus. Oh Deus, porque nem a morte, nem a vida, nem a profundidade, nem a largura venha nos afastar do amor de Deus. Deus, abre o nosso entendimento, Senhor, fala conosco, nos dá vitória, no nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia.